Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai, nós estamos aqui, papai, reunidos. Sim, papai. Com o teu povo, Sim. o nosso povo. Sim, papai. Ó papai, abençoa cada pedrinha. Sim. Abençoa as pedrinhas que estão sendo ajuntadas. Sim. Abençoa as pedrinhas que têm o desejo de vir para Belo Horizonte, morar aqui. Sim, papai. E eu sei, papai, por ti, que se vier, não vai ficar desamparado. É verdade. Não vai ficar sem emprego. É verdade. Não vai ficar sem habitação. É verdade. É verdade. Pode vir. Porque assim diz a tua palavra, aqueles que habitam, papai, contigo habitam em segurança. É verdade. Eles vão ser fortalecidos na comunhão. É verdade. Aquele que pode vir, venha. No nome de Yahusha. E tu, papai, já prepara todas as coisas. Em nome de Yahusha. Peço, papai, que abençoa cada irmãozinho e irmãzinha. Sim. Proteja e guarde. Sim. Abençoa, papai, teu corpo neste lugar. Sim. O teu corpo que está, papai, espalhado, que venha ser ajuntado, papai. Ó, papai, como um rebanho que andava disperso, foi ajuntado no final dos tempos, papai, para subir. É verdade. Ó, papai, no nome de Yahusha, nos abençoe, fala conosco. Tua palavra é preciosa demais para nós, papai. É verdade. Papai. Venha falar, papai. Amamos ouvir a tua voz preciosa, papai, e a tua voz que nos alegra. Oh, papai. Papai, muito grato, papai. Abençoa cada irmã, cada irmão. Abençoa, papai, o seu trabalho, abençoa sua vida espiritual, sua vida física, saúde. Abençoa, papai, sua vida familiar. Que esta pedrinha possa reluzir a tua luz, papai. E essa luz possa alcançar também, papai, aqueles que estão ao redor, papai. Gratidão por tudo. Abençoa, protege e guarda teu povo, papai. Debaixo, papai, da tua asa, papai. Sejam protegidos. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Amados irmãos, nós estávamos fazendo a oração aqui, eu quero saber dos irmãos. Hoje, dia 24 de abril de 2022. Quando eu falo assim a palavra, debaixo das tuas asas, né? Eu sou protegido. O que quer dizer isso, irmã Débora? Irmã Débora tá bonitinha, tá maquiada, olha lá. Tá com um brinquinho. Pode falar, irmã. Exatamente, debaixo das asas do querubim. Por quê? Porque o querubim, irmãos, ele era um guardião. Ele foi criado para ser um guardião. Tá entendendo? Para ser um guardião. E hoje o papai falou comigo muitas coisas, me trouxe entendimento daquilo que eu já tinha falado a respeito dos filhos de Yahusha, né? Nós temos ali na entrada do templo a representação de Jeremias 52, que fala do quê? Das duas colunas de bronze, e elas eram ocas. E ali é aquilo que Paulo falou assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, fazendo referência a Satanás, seria como bronze que ressoa. Você bate ali na entrada do templo. Seria como o bronze, seria como Satanás, que conhece a língua dos homens, a língua dos anjos, mas não tem amor. E ali o pai me trouxe esse entendimento, lembrança de quê? De que ele era um guardião. Tanto ele quanto seu filho, o anti-Machia, Emanuel. Eles eram
guardiões do templo. Foram feitos para guardar, eles não podiam entrar dentro do templo, mas guardava a entrada, para que pudesse entrar somente aqueles que eram o quê? Eles tinham autorização para entrar, ok? E nós vimos que depois, ali naquele momento da invasão do templo, aqueles 2 sentinelas entraram. Entendeu? Eles eram guardiões e eles invadiram o templo. Na hora que Micael estava ali fazendo expiação, né, irmãos? Pelo povo, junto ali com os sacerdotes, seus filhos. Eles invadiram e eles eram guardiões do templo. Por isso aquelas 2 colunas ali na entrada do templo. Entenderam? E aí nós vamos ver algumas coisas a respeito. Hoje a palavra é maravilhosa, mas ela é uma palavra que tem que prestar atenção. Quando nós vimos ali, quando nós vimos que quando Adão e Eva pecaram, eles foram tolhidos. O que é tolhido? Tirar deles o direito à árvore da vida. Hoje nós já sabemos que Satanás, o codinome dele é o que, minha Iraci? Satanás. O codinome, o sinônimo, como você pode chamar ele? Se Yahshua é a vida, Satanás é a morte. Se Micael é o anjo da vida, Emanuel é o anjo da morte, ok? Quando nós vimos a respeito de a morte, ele era a árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Ele é a morte, a árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal. Por isso papai estava falando ali, o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Porque ali era Lúcifer, era a morte, Lúcifer. Por isso que está em Ezequiel 28, tu eras querubim ungido. Aonde? Estava no Éden, jardim de Iau. Estava no Éden como a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora nós entendemos a árvore da vida. Por isso que a palavra em Jeremias, vamos lá abrir? Em Jeremias. Eu era um manso cordeiro. Jeremias 11, né? Jeremias 11. Olha para você ver como é que a escritura estava codificada. O dia que você comer do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Fazendo um link, você está comendo o fruto da morte. A árvore é Lúcifer. E todas as outras árvores que estão plantadas, vocês vão poder comer. Os filhos de Yahshua. Todas as árvores do jardim, vocês vão poder comer do fruto, alimentar deles, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer, menos ali de Lúcifer. Por isso que Ezequiel 28 fala, estavas na onde? No Éden, estavas no Éden, jardim de Iau. E aí hoje vocês vão entender a primeira trombeta de Apocalipse 9. As árvores queimando. Por isso que tem que ir tudo no básico primeiro. Vamos lá. Aí, Jeremias 11, 19. Jeremias 11, vamos lá. Jeremias 11, vamos começar 18.
Jeremias 11, 18. Iau me fez conhecer e assim eu o conheci. Naquela ocasião, tu me fizeste ver os seus atos. Mas como cordeiro manso, eu quero. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero a Bíblia King James. Eu vou mostrar por que está falho essa tradução da Yahshua. Vou ler aqui, ó, versículo 19. Mas como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, não sabiam que eles tramavam planos contra mim. Destruamos a árvore em seu vigor. Arranquemos da terra dos vivos, e seu nome não será mais lembrado. Agora eu vou ler na Bíblia King James. Jeremias 11, 19. Vou pegar 18. Fiquei sabendo, pois o mestre me revelou. Na King James está assim. Fiquei sabendo, pois o mestre me revelou. O Eterno, tu me fizeste entender as suas ações. Mas eu era como um cordeirinho manso, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão da sua seiva, e seu fruto, e seu fruto, e seu fruto. Avante, cortemo-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Cortemos a árvore com seu fruto. Viu aqui que não refere, na Yahshua não refere seu fruto? Porque o segredo está aí. Porque a palavra mostra que o fruto da árvore da vida era para ser comido. E era para ser comido também todo o fruto de todas as árvores que foram plantadas no jardim do Éden. Menos qual? A do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comesse, morreria. É a morte. É o Lúcifer. Ok? Aí eu pergunto, quem é a árvore da vida, irmã Iraci? Agora eu já dei todas as dicas. Hã? Não, minha irmã. A gente acabou de dar a vida. A árvore da vida é Yahshua. E o seu fruto é Micaial. O seu fruto. A árvore da vida é Yahshua. E o seu fruto, Micaial. Por isso que é a vida e é o anjo da vida. O anjo da vida é o fruto. Por isso que está referindo o quê? Fala assim, ó, em Romanos 8, né, irmão? É Romanos 8 ou é 1 Coríntios? Qual? Que fala assim, o último Adão se tornou o quê? Espírito que dá vida. Então, o último Adão, que é Micaial, que se tornou Yahshua, se tornou árvore da vida. Se tornou espírito que dá vida. Se tornou a árvore da vida. Entenderam? Ele se tornou. Ele não era a árvore da vida. Mas o que se espera de um fruto de uma árvore boa? Um bom fruto. E um fruto de uma árvore ruim? Um mau fruto. Então, se uma árvore boa produz bom fruto, qual é a expectativa da semente dessa árvore boa? Um bom fruto, se tornar uma nova árvore. Se tornar uma nova árvore. E a gente viu, irmãos, a referência de Ezequiel 17. Ali ele faz de novo a representação de árvore. Viu? Viu? E ali pega um broto daquela árvore e levou para onde? Para o alto monte. Ezequiel 17. Então, quando agora a gente está entendendo o que ele está falando, agora a gente pode ver os filhos de Yahshua também plantados no jardim. Olha só, vamos lá. Gênesis, capítulo
Vamos ver se é 1 ou 2, hein? Versículo 29. É Gênesis 1:29. Gênesis 1:29. E Ao disse: Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos, que dão sementes. Isso será o vosso alimento. Ok? Isso será o vosso alimento. E todas as feras, todas as aves do céu e tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. Então, todo animal não podia matar o outro para comer. Eles comiam também verdura e fruto. Viu? Verdura e fruto. Quando a gente vê isso aqui, a gente já vê essa passagem a respeito de Gênesis 2. Olha só, Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 8. Teu Ial plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Teu Ial fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim. É o link com que irmão Helder plantou a árvore da vida no meio do jardim. O que você lembra? Hã? A figueira, irmão? No meio do jardim, no meio. O que a gente lembra, irmão? O trono. O trono. No meio, e ao redor, e os outros tronos. Eu vi o trono no meio. E ao redor, os 24 anciãos. Viu ali que a árvore estava no meio do jardim e em volta estavam as árvores. Nossa, que tremendo. Viu? E aí ele continua. Versículo 9. Teu Ial fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele fala sobre os rios, né? Faz um link com o rio, falando do rio Siloé e fala do rio Eufrates, né? Você vê que estava ali. Aí a gente chega agora no versículo 15. Gênesis 2:15. Teu Ial tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Teu Ial deu ao homem este mandamento. Olha aqui, mandamento. Fala assim comigo, mandamento. Mandamento é ordem. Fala comigo, mandamento é ordem. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, terás que morrer, porque comeu do fruto da morte. Ok? Agora ficou entendido? Sim. Agora marca essa passagem e vamos lá para Apocalipse 9. Apocalipse 9. Apocalipse 9, não, Apocalipse 8, perdão. Apocalipse 8:6.
Apocalipse 8, 6. Capítulo 8, versículo 6. Os 7 anjos, munidos com as 7 trombetas, se preparam para tocar. O primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou. 1/3 das árvores se queimou. E toda a vegetação verde se queimou. 1/3 das árvores se queimou. Queimou. Faz um link com o quê? Faz um link com Ezequiel 5. Vamos lá? Vamos lá, Ezequiel 5. (1487). 1487, amigos. Ezequiel 5. Versículo 1. E tu, filho do homem, aqui já está dando a dica o que, irmã Cida? Falando com Ezequiel. E tu, filho do homem. Quando fala filho do homem, refere-se a quê? Não, minha irmã. Filho do homem refere-se a filhos de Alcha. Entendeu? Por quê? Porque quando refere filho de Adão, refere-se como, irmã Rejane? Filho do homem é a filha de Alcha. E a filha de Adão. Cabecinha tá ruim, minha irmã. Homem nascido de mulher. É só lembrar de você. Homem nascido de mulher. Quer dizer, quando a mulher dá luz aqui na terra. Não dá luz lá em cima. Lá em cima é filho do homem, porque sai do espírito. Por isso, quando está falando, a palavra fala assim, olha, quem conhece as profundezas do entendimento de Yahweh, aquele que está no profundo, senão o espírito que saiu de dentro de Yahweh. Quando ele fala, senão o espírito que saiu de dentro de Yahweh, ali é uma representação de um filho nascendo, que é referido como espírito. Quando Papai Alcha saiu de dentro de Yahweh, ele saiu como um espírito. Depois ele foi o quê? Transferiu a condição de espírito para o seu filho, espírito de Yahweh, e ele se tornou Yahweh. Entendeu? Agora o filho dele também saiu de dentro dele. E aquele que sai de dentro do outro conhece a profundeza do entendimento. Por quê? Saiu de dentro, conhece os segredos. Entendeu? Conhece os segredos. Por isso papai falou assim, olha, para vocês é dado conhecer o quê? Os segredos de Yahweh. Por quê? Porque vocês saíram dele pelo Espírito. É os frutos que saem da árvore. Lembrando, sai um fruto. Hoje nós temos um entendimento que a árvore da vida dava um fruto por vez. Nossa. Ela dava um fruto. Aí do fruto gerava semente, que gerava outras árvores. Viu? E das outras árvores gerava outras árvores. E das outras árvores gerava outras árvores. Essa é o entendimento das tribos. Mas tinha uma origem. Entenderam? Tinha uma origem. Vocês entenderam? É uma coisa que o papai nos deu o entendimento lá atrás. Só que agora ele mostra na palavra. Ele deu pelo Espírito. E é por isso que a vocês é dado conhecer. Por quê? Porque vocês, na condição de filhos, saíram da origem
Foi gerando, dali gerou e formou outras árvores, mas tem a mesma origem. Entenderam? Vocês estão entendendo, irmãos? Mas tá com a cara de... Que cara feia, senhor. Alegra, abre o sorriso. Né? Os filhos de Alcha sorrir. Por quê? Porque nós temos esperança. Aí, Ezequiel 5, diz lá, ó. Ezequiel 5:1. E tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa como navalha de barbeiro, passando na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes cortados, queimarás um terço dentro da cidade. Queimará um terço dentro da cidade. Aí nós vamos para Apocalipse 9. Aquela primeiro um terço foi queimada aonde? No Éden. No Éden. Entendeu? O primeiro texto foi queimado no Éden. Por isso que está falando das árvores. Um terço das árvores foi queimado. Entenderam? Sim. Por isso que eu já falei, aquelas 4 trombetas iniciais foram tocadas há muito tempo. As 3 últimas que ainda não foram, só vai ser tocada quando a gente voltar. Vocês entenderam? Sim. Papai vai dando a palavra, não ultrapasse os limites, deixa ele falar. Ok? Porque tudo vai ser na hora dele. Vamos lá. Aí, irmãos, olha só. Essa conexão lá com o jardim do Éden, ou jardim no Éden, né? Ele mostra ali, ele mostra a respeito daquele que foi colocado para ser guardião. Olha só, Apocalipse, capítulo, Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis 3, 20. Gênesis 3, 20. Diz assim: o homem chamou sua mulher Eva. Por quê? Porque o homem foi dado para eles dar nome para todo ser, todo vivente. E foi dado também para sua família, né? Você vê que Zacariel, ele que era o incumbido de dar nome para o seu filho que estava nascendo, ele ia dar o nome de quê? Zacariel. Era o primogênito dele. Só que ele foi instruído, orientado por Gabriel para dar outro nome. Qual o nome? Yaohana, né? Ok? Mostrando o nome. O patriarca dá nome. E deu nome, inclusive, para sua mulher, Eva. Então ele fala: o homem chamou sua mulher Eva. O homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Por ser a mãe de todos os viventes. Parece lógico, mas isso aqui é palavra de sabedoria. Ela é mãe de todos os viventes, mas ele não é. Porque parte ali dos viventes era filho da serpente. E ele sabia disso. Mas a mãe é mãe de todos os viventes. Mas ele não é pai de todos os viventes. Entenderam? Aí ele fala:
Versículo 22. Depois disse Iau, teu Iau: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Iau, teu Iau, o expulsou do jardim de Éden, para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim de Éden os querubins, 2, por isso está em plural, 2, os guardiões, e a espada e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Viu? O guardar o caminho faz um link com o quê? Com o templo. Colocou na porta do templo os guardiões para guardar o caminho da vida. Que é onde estava ali dentro. Estava o que lá dentro? A arca representada. E o que tinha na arca? Tinha um maná. Cajado? Maná. A tábua da lei, exatamente. Ou seja, quando fala assim para aqueles, eu vou dar para vocês o maná escondido, eu vou te colocar dentro do templo. Você vai comer da comida dos sacerdotes. Entendeu? Ali, quem é o sumo sacerdote? Sinônimo. Eu quero a palavra sinônimo. Quem é o sumo sacerdote? Quem é ali aquele que está ali? A gente sabe, né? Mas a gente tem que lembrar que o sexto também é o sétimo. E a partir do momento que se torna o sétimo, ele se anula como o sexto. Ele se anulando como o sexto, ele se tornou o sétimo. E ele é referido como a vida. Se tornou o quê? O Espírito que dá a vida, a árvore da vida. Só que agora, ele também eleva os seus. Ele também eleva os seus, irmãos. Ele eleva os seus. Olha que coisa linda. Vamos lá, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Lembra que lá no jardim só tinha uma árvore da vida? Que produzia um fruto por vez? No meio do jardim. A árvore do bem e do mal, ela não fala que ela está no meio. Não. Mas a árvore da vida está no meio. Ela está no meio. Dessa tradução que fala. Hã? Fala o quê? Que a árvore do bem e do mal, quanto a árvore da vida está no meio. É, aqui não fala, na Yal Shalom não fala, né? A gente entendia ali que estaria sim no meio por ser a condição de querubim, tá? Mas a gente lembra que eles eram guardiões, depois que vão perder a condição, depois que perdem a condição de ser guardião. Então vamos lá, Apocalipse 22. A gente já começa aqui, ó. Apocalipse 22. Ele fala assim, ó. Versículo 1. Mostrou-me depois um rio de água da vida. Água da vida. Límpida como cristal. Que saía do trono de Iau e do Cordeiro. O Cordeiro está sentado no trono de Iau, ok? Saía do trono ali e do Cordeiro essa água. Água límpida. Por quê? Porque o cordeiro, ele é a água de Siloé. Tá? No meio, versículo 2, ó. No meio da praça,
Viu fazendo um link com Gênesis? No meio. Porque lá era no meio do jardim, aqui é o meio da praça. Por isso que eu falo, toda a escritura é conectada. Nada aqui está perdido, não. Tudo tem sentido. Mas a gente vai na medida que papai vai revelando. Por isso que fala de Filadélfia ter perseverança. Perseverança é continuidade. Porque o entendimento é contínuo. Aquele que estava conosco há um ano atrás, se voltar hoje já fica bem perdido, né, irmão? Vai ter que andar muito para poder alcançar o entendimento que já alcançamos. Mas não desiste não, tá? É possível. É bem possível e é a vontade de algo, viu? Diz assim, ó. Mostrou-me depois um rio de água da vida, límpida como cristal, que saía do trono de alto cordeiro. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Viu ali a representação das árvores? Essa representação dos 144 mil. Essa é a representação dos 144 mil, que dão fruto 12 vezes, né? Estes são o quê? A descendência do quê? Daquele que produziu fruto, e o fruto era bom, e o fruto produziu novas árvores, que produziu novos, entendeu? Viu? Eram frutos bons, né? Frutos bons, né, irmão? Frutos bons. E ali papai disse que a árvore boa produz bons frutos, né? A árvore boa produz bons frutos. E a árvore ruim, maus frutos, né? A gente lembra de árvore ruim aqueles que se uniram com seres de natureza diferente, aqueles que dão ouvido a seres de natureza diferente, aqueles que se contaminam com estes que são malignos, eles se tornam também frutos ruins. O ensino deles vai gerar pessoas ruins. Entende? Hoje você vê aí o mensageiro de Sardes, ele é defendido pelos seus seguidores em todos os erros. E é isso mesmo, não seria de outra forma. Por quê? Porque o fruto ali ruim de ensino gerou também árvores ruins de ensino. E gerou morte também. Por quê? Porque se erra, não, todo mundo erra. Não, não é todo mundo que erra não, meu irmão. Por isso que tem os 144 mil, são irrepreensíveis. Não é todo mundo que erra, não. Os 144 mil são irrepreensíveis. Se são irrepreensíveis é porque eles não erram. Eles não dão motivo para erro, não. E é isso o tempo que você está tendo para crescer em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque é a condição de alcançar a condição adulta espiritualmente. Entendeu? Fala assim, ainda está caindo por conta de pecado da carne. É porque está longe de alcançar o pleno conhecimento. Está ainda com a cabeça nas coisas dessa vida. Ainda está longe, irmãos. As coisas dessa vida simplesmente a gente faz, usufrui, mas vê que não é gostoso mais. Não é? É exatamente isso. Entendeu? Você pode comer uma comida igual o irmão, pega e vai lá e faz fornicação. E depois fica desesperado. Por quê? Porque a comida, a lentilha, não era tão gostoso como se pensava. Não satisfaz. Comeu, daqui 2 horas está com fome de novo. Mas aquele sentimento
de ter magoado o espírito, aperta o interior dele e ele é amargo no estômago, docinho na boca, amargo no estômago, é amargo que dói, a pessoa chora, não consegue dormir. Por quê? Porque não é esse sentimento seu, esse é sentimento do espírito que está em você. É ele que ficou entristecido. E você sente a tristeza do espírito dentro de você. E é entristecendo várias vezes o espírito que o espírito deixa a pessoa e vai embora. Aí que a pessoa cai de cabeça em piscina sem água. Entendeu? Então, irmãos, é isso que a gente alegra. Por quê? Porque quando você está crescendo, você está dedicando a palavra de Yahweh, você tem, irmãos, condição de ser aquele vaso de honra na presença de Yahweh, para que Yahweh possa te usar como instrumento para falar para outras pessoas. Mas quando a gente não está nem aí para as coisas do papai, uma coisa, irmão, fala comigo, desde que eu nasci, é aquela passagem que fala assim, olha, na Bíblia Almeida principalmente fala, estão procurando papai Yaush. Papai Yaush ficou lá em Al-Shalom. Quando eles procuram em todos os lugares. Ficaram 3 dias procurando. Aí falaram assim, vamos ver se está no templo. Se eu tivesse procurado no templo primeiro, né? Falar assim, peraí, deixa eu conhecer papai. Papai, onde que papai teria prazer de estar? Ah, papai teria prazer de estar no templo. Vamos procurar ele lá. Mas não, estão procurando tem 3 dias, em tudo quanto é lugar, todo lugar de bobageira. E é a condição dos filhos de Adão, que só pensa em bobageira. Diferente de um filho de Yaush, que tem prazer na palavra de Yahweh. Três dias procurando papai Yaush em Al-Shalom, até que eles falaram assim, vamos procurar no templo, e era lá que ele estava o tempo todo. E ele estava fazendo o quê? Ensinando para os doutores, né? Os mestres da lei. Ensinando o quê? O entendimento. Porque eles liam, mas não compreendiam. Ele estava explicando o entendimento. É o ministério daquele que pode interpretar. Por quê? Saiu de dentro. Então, irmãos, ele estava ali. E sabe o que aconteceu? Aí eles pegam e falam assim, mas nós estamos te procurando. Aí na Almeida fala assim, você não sabia que eu devia estar aqui? Já é uma puxada de orelha. Você não sabia? Procurou em tudo quanto é lugar, não sabia que eu devia estar aqui no templo? Cuidando dos negócios do meu pai. Essa é a melhor tradução. Cuidando dos negócios do meu pai, irmãos. Só que o meu pai, ele não recebe para abençoar. Ele espera só a fé. Ele só exige a fé. Enquanto que os comerciantes do templo querem dinheiro. Aí, o que acontece? Aí ele fala isso e isso marcou toda a minha vida e marca até hoje, que é, eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. E é por isso que eu me dedico. Por quê? Porque o papai precisa de mim. Soltai o quê? O jumentinho, porque o mestre precisa dele.
Entende, irmãos? Isso para cada um de vocês. Cada um de vocês. A gente se esforça, se dedica nas coisas de Ial. É exatamente para Ial poder nos usar. E quando eu vejo um irmão meio que esfriando, né? Começa a viajar demais. Me entristece tremendamente. A gente exorta, a gente fala, a gente mostra a revelação. Vem cá, vamos estudar a palavra. Irmãos, mas depende da pessoa. Papai Alcha estava falando o que ali? Vocês não sabiam que eu devia estar aqui cuidando dos negócios do meu pai? E é a mesma coisa, vocês não sabem que eu devia estar aqui nessa terra, cuidando dos negócios do meu pai? Para que meu pai, o que? Irmã Cida, eu estou cuidando dos negócios do meu pai, para o meu pai fazer o quê? Hã? Não. Para que ele possa reinar, não me honrar, para que ele possa... não, mas não é esse o meu interesse, minha irmã. Não quero ser honrado, não. O interesse nosso, aqui, o interesse nosso, viemos aqui nessa terra para fazer a administração, cuidando dos negócios, para o papai poder reinar. Sim, mas é isso o pensamento que a gente não pode ter. A gente tem que ter o pensamento dele. Não é isso que nós estamos fazendo? Juntando o exército aqui. A gente não está juntando o exército para a gente subir, para guerrear contra Satanás, expulsar Satanás de lá, para a gente tomar posse do reino, para que papai reine. Tudo por ele, para ele. Tudo para ele, tudo por ele. E é nisso que ele nos honra. Não é porque nós estamos buscando nosso próprio interesse, mas nós estamos buscando o interesse dele. E é por ele, cuidando do interesse dele, que ele nos honra. Por quê? Porque esse é um coração desinteressado. Esse é Paulo. Colossenses 1:15-16. Ele é a imagem de algo invisível, né? Primogênito. Primogênito de toda a criação, de toda criatura, né? Porque por ele, para ele, foram por ele, para ele, foram feitas todas as coisas. A gente quer devolver tudo para ele. E é nisso que está a grande beleza de Micael. A beleza está porque ele nunca apareceu para nada. E todo mundo achava que Micael era Yalcha, porque ele sempre queria que o pai dele aparecesse. E é nisso, chegando agora no final dos tempos, ele precisou revelar. Ele precisou se revelar. Por quê? Para que a verdade, no final dos tempos, seja entendida. Mas o pai falou, agora você vai e se revela. Por quê? Porque ele recebeu o nome de Yalcha. Ele recebeu a missão de Yalcha. Ele recebeu a honra de Yalcha. Entendeu? Então, como não pode ter surpresa. Por quê? Porque a hora que ele vier e se manifestar nessa terra, tomando posse, todos entendam, você é aquele que morreu ali no madeiro? Não, esse é meu pai. Esse é meu pai. Eu carrego, o sangue dele nas minhas vestes, que são dele também. Entenderam? Por quê? Porque papai não é aquele que engana ninguém, meu irmão. Tudo para ele é às claras, na verdade. Não poderia ser de outra forma. Então, tudo que nós estamos fazendo é pensando no Pai, no nosso Pai. Como o papai também deu exemplo para nós, fazendo o quê? A vontade de ir ao Supremo. Ele estava ali falando, não sabia que eu estaria aqui cuidando dos negócios de ir ao Supremo? Meu Pai.
Agora, nós, não sabia que eu deveria estar aqui cuidando dos negócios de Ial forte e valente, meu pai? É esse a nossa motivação. Quando o papai estava trazendo ali o entendimento de Micael, fala assim, ele fez tudo isso e não me pediu nada em troca. Lembra daquela passagem? Lembra, irmão? Que ele, Micael, que é aquela palavra, ele fez tudo isso e ele não cobrou nada, não pediu nada em troca para Ial. Fez isso de graça. Não pediu nada em troca. Essa palavra é uma palavra para os irmãos procurarem. Você lembra dessa palavra, irmã Débora? Filipenses. Hã? Filipenses. Não, é dos profetas. É dos profetas. Os irmãos vão fazer isso para casa. Que ali mostra que ele faz tudo isso e não cobra absolutamente nada por estar fazendo de algo. E é por isso que assim ele aprendeu do seu pai. Porque o papai, quando veio, também não cobrou e não pediu nada em troca. E é por isso que Pai Supremo o sobreexaltou, colocando ele como Ial. Se quiser isso por isso, ele não cobra nada, irmão. Comprar sem praga. Sem praga, ele não cobra nada. Não cobra nada, não é cobrado isso, né, irmãos? Não é cobrado, nós fazemos de graça e sempre tem que ser assim. Mesmo que a gente vai receber um lugar bom, tudo, ele vai gloriar nós assim, a gente ainda vai continuar adorando e exaltando ele, porque a gente vai cantar um cântico novo para ele. Não é porque nós vai estar nos lugares celestiais que nós vai parar de adorar, nós vai ter acesso a ele, né? Irmã, tira esse brinquinho, deixa eu olhar seu brinquinho. Hã? O que aconteceu? Deixa eu ver, irmão. Você não vai usar esse brinco mais. Não? Não. Esse aqui é o símbolo. Isso aqui é um símbolo que eles falam símbolo do infinito, mas isso é uma cobra engolindo o seu próprio rabo. A cobra engolindo A cobra engolindo ela mesma. É o próprio rabo, ela comendo o próprio rabo. Que hoje o mundo camufla como sendo do infinito. É porque Mas eles falam que todo bem não é é que 100% bem, todo mal não é 100%. não, esse é o Yin Yang. Eu sei, mas esse saiu Esse do Yin Yang. não saiu não. E o Yin Yang é diferente. Esse aí é uma mitologia grega. Yin Yang é oriental chinês, sabe? Nem tudo que é bom é totalmente bom e nem tudo que é mal totalmente mal. Isso aí é Yin Yang. Esse não. Esse é uma cobra que se autodevora, entendeu? Que eles usaram como símbolo do infinito, sabe? Depois você vai pesquisar, tá? A visão tá boa, irmão. Hã? A visão tá boa, hein? Essas coisas me chamam a atenção de longe. Irmão, essas coisas me chamam a atenção de longe. Dificultando aprender também, né? Aí você tava aqui conosco. Aqui, agora. ó, se você tivesse sentado lá atrás, eu não ia ver. O irmão falou pra você sentar. Eu sentar aqui É atrás. o pai que mata os próprios filhos e devora os próprios filhos. Eu não sei, mano. Vai ter que pesquisar. Eu tô falando que você já fez uma pregação sobre Ah, que ele mesmo mata os próprios filhos. o Satanás, ele mata os próprios filhos, né? Ele se autodevora. Quando você vê uma cobra engolindo ela mesma, é um reino dividido de Satanás, né? Se altamente devorando, né? E aí, irmãos, eu tenho que orientar os irmãos, e os irmãos também têm que estar mais amadurecidos, né? Amadurecidos. Com o quê? Com essas coisas. A gente não pode ficar o quê? Ficar inocente diante das marcas, né? Daquelas mensagens ocultas. Por quê? Porque Satanás ri de você. Você quer que Satanás ri de você? Não. Você quer, irmã Adriana? Não. Satanás olha e fala assim, olha lá, tá com um símbolo, fala que é filha de Alcha com um símbolo aqui. Meu símbolo na orelha, entenderam? E isso acontece espiritualmente.
Agora ele ficou todo envergonhadinho lá. Por quê? Foi desmascarado. Entendeu? Sim. Foi desmascarado e já põe o rabinho entre as pernas. Vamos continuar, irmãos? Gratidão, papai, né? Irmão, Oi. aquela passagem de Apocalipse 7, então será que ela vai enquadrar esse ponto quando não danifica a terra, no mar, nenhuma árvore verde, até que tenhamos selado, ou em outro Todo dia eu personagem? tenho disso. Homem pensou nisso aí. Não, tem tudo a ver, ué. É? Presta atenção. O irmão Marco Bettolo está falando sobre a passagem. Presta atenção. O irmão Marco Bettolo falou de Apocalipse 7. Não danifique a árvore, nem a vegetação, até que nós tenhamos selado na fronte. Chamando a gente de quê? Árvore. Vamos ler lá? Apocalipse 7. Vamos Apocalipse 7. Agora a gente pode ler ali com entendimento desse ponto. Olha aí. Apocalipse 7. Versículo 2. Versículo 2. Subia do Oriente. Aqui, ó. Vi também outro anjo que subia do Oriente, com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar, as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Viu? Então ele está falando ali, não danifique as árvores, quer dizer, aqueles filhos, aqueles que são filhos de Alfa, até que nós tenhamos selado eles, né? Ou seja, quando não vai fazer mal à terra, nem ao ar, até que tenhamos selado. Então depois de selado vai poder ser feito mal para eles? Não. Por quê? Porque o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estiverem inscritos no livro da vida. Aí eu falo, quando você é selado, o seu nome é escrito no livro da vida. Mas isso, uma vez selado, nunca mais pode perder o selo? Irmã Rejane, pode perder por quê? Nós temos uma passagem que fala que pode perder. Tem uma passagem que mostra claramente que a pessoa pode perder o selo. Nós já pegamos essa passagem em uma dessas últimas reuniões. Você lembra, irmão André? Isso. Eu lembro. Isso. Não entristeçais o espírito. É essa aí. Selado, mas eu não lembro. Aqui, ó. Não. Filipenses. Ó, não entristeçais o... Aqui, ó. Primeiro começa assim, falando assim, olha. Que não saia da vossa boca palavra torpe. Agora eu falo para os irmãos. Falar do irmão. Falar do irmão. Falar do irmão. Fofoca. Esse está correndo sério risco de perder o espírito. Não sai da vossa boca palavra frívola, palavra torpe, ou palavra que não edifica. Aí, logo em seguida, Paulo fala, e não entristeçais o espírito de Al, pelo qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Viu? Efésios 4. Efésios 4. Entendeu? Viu? Então, quando ele está falando isso, ele está falando, aquele que foi selado, foi inscrito no livro. Esse que foi selado está com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro imolado. Mas ele pode perder. Essa passagem está a uma das cartas da igreja. Qual carta? De maneira alguma apagarei o seu nome no livro da vida. Qual? Qual igreja, irmãos? Sardes. Vamos lá? Apocalipse 3.
3 quanto? O vencedor. Vamos lá. Vencedor ó, de Sardes. Vencedor de Sardes. Apocalipse 3:5. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome no livro da vida. Essa é a condição de ter perdido o espírito. Quando perdeu o espírito, o nome foi apagado. Quando o espírito retorna, o nome é novamente escrito ou inscrito no livro. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí é a condição. Pode perder de novo? Pode. Agora, espero que não perca. Porque se perder de novo, não corre o risco de não ter tempo de recuperar. Agora eu pergunto. Daniel 12:1 fala: no final dos tempos, se levantar-se-á Micael, o grande príncipe, que se conserva junto dos filhos do seu povo. Será um tempo de muita angústia, como nunca houve nação desde que existem nações. Mas o teu povo escapará. Isto é, aqueles que estão inscritos no livro da vida. Está fazendo um link aqui, ó, com Sardes vestes limpas. Sardes vestes limpas está inscrita. Porque está inscrito, também é considerado como um povo, meu povo, e também será arrebatado e livrado da tribulação. E Sardes vestes sujas, ela vai ter que entrar na tribulação, porque na hora que foi chamado, o nome não estava inscrito. Aí ele vai ter que passar pela tribulação e aceitar a mensagem de Filadélfia. Se aceitar a mensagem de Filadélfia passando pela tribulação, vai ser perseguido. E ali é o momento do cabelo de Sansão voltar a crescer. Porque as trancinhas são 7 de Sansão. Quando Dalila cortou, rapou, ele perdeu a relação com Ial. Perdeu o pacto. Eu quebrei o meu bastão, chamado benevolência, que é o pacto que eu tinha feito com todas as nações. O que tiver que morrer, que morra. Aí volta o quê? A crescer. O mensageiro de Sardes, ele deixou a mulher cortar o cabelo dele. Como? Quando ele começa sempre a voltar lá e buscar o ensino da mulher de Sardes. Por quê? Porque ele acha que ele está sem o vinho de Babilônia, mas ele está com a cachaça de Sardes. Ele tirou o evangelho anátema de João e está bebendo a cachaça de Sardes. Está entendendo? De Mateus e de Marcos. Está ensinando todo tipo de baboseira. Por quê? Porque está ensinando na carne. E é essa luta agora, de carne contra o espírito. Espírito contra a carne. Só que ali o espírito já saiu. Então, se o espírito já saiu, quem está reinando? A carne. Entenderam? Então, quando for tocada a trombeta aqui embaixo, do invocar, e Ial vai falar assim, é meu povo. Aí ele olha no livro, os que estão escritos. Aí sobe, Sardes veste limpa, mas Sardes veste suja fica para trás. Por isso que ele está falando aqui, ainda há uma chance para você. Ao vencedor, ó. 3:5. Por quê? Porque aqui, ó, no versículo 2, olha só. Versículo 2, está falando ao mensageiro: torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Porque
Portanto, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Ial. Lembra-te, portanto, de como recebeste e ouviste, observa-o e converte. Observa o mensageiro de Filadélfia. Aí ele fala: em Sardes, contudo, há algumas pessoas que não sujaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Esses aqui que estão com o nome escrito, vão subir. Logo em seguida ele fala ao vencedor, quer dizer, você que não foi arrebatado, ainda existe uma chance para você. Ele fala, ao vencedor trajará com vestes brancas. Ou seja, aqueles ali estavam com vestes sujas, mas eu vou te dar uma veste branca. Vou te dar outra chance. Eu jamais apagarei seu nome no livro da vida, se você consolidar aqueles que estão para morrer e morrer com eles. Consolida esses que estão para morrer e morre com eles. Que eu não vou apagar mais o nome de vocês do livro da vida. Já apaguei, porque vocês não me ouviram. Mas agora, faz o que eu te mandei, consolida aqueles que estão para morrer e morre com eles. Que eu não vou apagar de novo o nome de vocês do livro da vida. E vocês vão servir no templo. Mas ele é teimoso. Mas isso é teimoso, irmão. Isso aí até acontecer a redenção. Entendeu? Aqui está falando depois. Ele está falando depois. Só que esses que ficam defendendo o mensageiro de Sardes, defende com unha e garra. Eles acham que ele ainda está certo. Quando vê a gente subindo e vê que o mensageiro de Filadélfia, que estava com a verdade, realmente o de Sardes não era mensageiro de Filadélfia, aí o mensageiro de Sardes vai ter que consolidar, vai ter uma segunda chance com os que defendem ele. Só que das pessoas que viu que nós subiu, vai ser mais difícil de acreditar nele. Veja porque bem. Já acredita nessas coisas que não tem nada a ver, já acredita nele, defende. Por isso que é levantado, irmão, um novo mensageiro. É um mensageiro de Laodiceia, né? Agora, o que acontece? Esses que estão ainda com o Romilson, ele vai pegar, vai reconhecer, mas vai também resistir um período, porque é orgulhoso. Quando ele começar a ser perseguido, da mesma forma que ele nos perseguiu, aí ele vai começar a ser perseguido. Entendeu? Aí ele vai ter que fazer as reuniões em casa, vai ter que ajudar o mensageiro de Laodiceia. Só que ainda está incrustado nele muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas aqui está se pedindo para ele consolidar os que estão para morrer, para que eles não neguem o nome. Consolidar isso. Fazer eles ficarem fortes diante da morte, diante de Satanás. Não negando a Ial e Yahshua. Eles vão ser mortos. E é só isso que está se pedindo para eles. É só isso que está sendo pedido para eles. Ok? A questão, a condição deles, como o pai já fala, já sofreram muito. Não vou pedir mais do que isso. Perderam o arrebatamento que eles tanto queriam. Agora vai ter que enfrentar a morte. Satanás, o antimachia. Vão ter que engolir o orgulho. Reconhecer uma realidade. E eles vão ter que começar a invocar como nós invocamos. Vão ter que pedir para Yahshua. Coisa que ele não faz de jeito nenhum. Vai pedir para Yahshua interceder por eles. Porque eles vão entender que Yahshua, sumo sacerdote, que é aquele que recebeu as vestes, que é Micael, que jogou Satanás junto com o seu exército por terra, e agora tomou posse do templo. Não vai ter nesse mundo ninguém que recebe nada com o nome de Jesus. Não vai ter ninguém recebendo mais nada com o nome de Deus. Não recebe nem uma isca.
Quer receber, vai ter que ser no nome de Yalcha, no nome de Ial. E aí vão querer ser filhos de Yalcha. Aí vão querer. Aí vão querer ser filhos de Aí vão querer, minha irmã. E a condição deles serem recebidos no templo com vestes brancas é aceitar a mensagem Yalcha Pai. Porque ninguém, irmão, ninguém entra no templo, e a representação aqui das vestes brancas, ser sacerdote, se não as receber Yalcha como pai. É a representação de Arão e os seus filhos. Os filhos de Arão que podia servir no templo, porque era filho. Entenderam? Entenderam, irmãos? Gratidão. Nós já estamos com 1h10. Ainda tem mensagem para a gente trazer, tá, irmãos? Mas assim, até agora ficou claro? Sim, muito claro. Os barões em Apocalipse 22, irmão. Nós temos, irmãos, uma... Hã? Você estava finalizando Apocalipse 22. Vamos lá, Apocalipse 22. Todas as árvores, daqueles que também... Vamos lá nas árvores. Isso. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 2. No meio da praça, de um lado e do outro lado do rio. Que rio é esse aqui, irmão? Que rio é esse aqui, irmã Rejane? É, irmã? É o Emanuel lá em cima, então. Rio Siloé. Águas da As vida, águas da vida. límpido como Límpido. cristal. Porque rejeitaram as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados diante de Razon e do filho de Romelias. Ial vai enviar contra vocês o rio bravio, tortuoso, imundo, do rio Eufrates, Emanuel. Isso sai do trono, né? O trono. Qual que sai do trono? O rio. Esse rio aqui, ó. É o rio límpido. É o rio límpido, né, irmãos? É o rio límpido. É o rio límpido. Viu, irmã? Um contraponto que na terra teve o rio Emanuel, e sobre o rio, quem estava sobre o rio em Daniel? Ali você lembra que ele levanta os dois braços. Quando ele levanta os dois braços, é a representação do quê? Hã? Yalcha Micael. Se ele levanta o braço direito, é quem? Yalcha. Levanta o esquerdo, é qual? Micael. Levanta os dois. Yalcha Micael. Viu? É uma representação. Então, quando nós estamos vendo isso, irmãos, você está vendo o quê? Tem um rio lá em cima. De um lado e do outro, da margem, tem as árvores. Vamos ver as árvores? Olha só. No meio da praça, de um lado e do outro do rio, há árvores da vida que frutificam 12 vezes, dando fruto a cada mês. Ó, se frutifica 12 vezes, dando fruto a cada mês, suas folhas servem para curar as nações. Aqui, em outras palavras, ele está querendo dizer, ele dá fruto, ele dá 12 frutos por mês, vezes 12 meses, dá 144 frutos. Uma representação, que são 144 mil. E ele fala, suas folhas, as folhas dessas árvores, servem para curar as nações. Curar. Por causa da onde eles saíram. Saíram de quem? Do anjo da vida. Saíram da vida, do anjo da vida. Então eles também têm a capacidade de curar. De curar. Médico. O médico é isso. Aí, irmãos, olha só, de novo, fazendo o link daquele do médico, né? Médico, cura-te mesmo. Então, vamos lá. Essa é a palavra, irmãos. Essa aqui é uma palavra
nessa palavra, está mostrando dos filhos de Aush na condição de árvores, produzindo bom fruto e servindo até suas folhas, sendo folhas que curam as nações. Isso faz um link com o quê? Isso faz um link com Salmo 1. Vamos abrir o Salmo 1? Salmo 1. Salmo 1. Página 864, na Yal Shalom. Salmo 1. Olha aqui, Salmo 1. Feliz o homem que não anda ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, e não se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei, na palavra de Yahweh, e na palavra medita dia e noite. Ele é como uma árvore. De novo, ele é como uma árvore plantada junto a riachos. Lembra ali, as árvores estão plantadas e o rio está passando no meio. Eles estão plantados de um lado do outro do rio no meio. Ele é como árvore plantada junto a riachos. Dá seu fruto no tempo devido e as suas folhas nunca murcham. E as suas folhas serão para curar as nações. Fazendo link com essa palavra, meus irmãos. Tremendo. Suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Os ímpios são como a palha. Está aqui conosco, falando Yalcha é pai. Já está lá com o irmão Romilson, falando Yalcha não é pai. Traiu aqui, daqui a pouco está traindo lá, daqui a pouco está para o lado do antimachia. Esse é o ímpio que o vento espalha, dispersa, que o vento carrega. E a gente sabe o que é vento, né, irmãos? O que é vento, irmão Henrique? O que é vento? Que a gente já ensinou na Escritura. São aquelas pessoas que eles ficam assim. Não, vento não é pessoa, vento é anjo. Tá? Vento é anjo. Vento é anjo. E esses ventos que são anjos disseminam o que Shaul Paulo fala, que você não siga ventos de doutrina, que são doutrina de demônios, são esses anjos caídos que disseminam o quê? Ensinos de demônios. Então, quando está falando vento, que fala, é como a moinha que o vento espalha, esses que estão sendo espalhados pelos demônios, por ensinos enganadores, doutrinas de demônios, entendeu, irmão? É pior, porque é ensino babilônico, porque Babilônia se tornou moradia de todo tipo de demônios, lembra? E de aves impuras. Exatamente. Babilônia, Apocalipse 18, se tornou, caiu Babilônia, se tornou moradia de demônios e de todo tipo de aves impuras, que tem asa, anjo, querubim. Entendeu? Então, olha só, versículo Salmo 1, 5. Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento. Vai ter que tudo se prostrar. Faz um link com o quê? Carta a Filadélfia. Farei com que a sinagoga de Satanás venham, se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Aqui está falando assim, mas os ímpios, eles não ficarão de pé no julgamento, porque terão que se prostrar, reconhecendo seus erros. Viu? Agora, quem que fica de pé diante do Cordeiro? Os 144 mil. Por quê? Porque os 144 mil são irrepreensíveis. Não tem ali nada contra eles. Então, eles podem ficar de pé diante do Cordeiro. Por quê? Porque são irrepreensíveis. Esses aqui, ó, que são levados por vento de doutrina, levados para um canto e outro,
são esses que vão ter que se prostrar, fazendo link com a sinagoga de Satanás, que virão se prostrar aos teus pés, reconheço que eu te amo. Versículo 6, sim, Iau conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Viu os justos? Os justos. Pode falar, irmã. Eu estou falando de árvores, né? São os filhos, né? Isso. Em Judas 1, versículo 11, a partir do 11. Ai deles que trilharam o caminho de Caim, seduzidos por dinheiro, entregaram-se aos desvaриos de Balaão e pereceram na revolta de Coré. São 12. São eles que constituem espolhos dos vossos áreas, regalando-se irreverentemente, apacentando-se a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores que no fim do outono não dão seu fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Arrancadas pela raiz. Isso mesmo. 2 vezes mortos. 2 vezes mortos. O que entende isso, irmão Vitor? 2 vezes mortos. Irmão Vitor. Não, 2 vezes mortos. Eles estão pedindo dupla honra. E o outro é dupla desonra. 2 vezes mortos. Dupla vez morto. Morreu lá em cima e morre aqui embaixo. Entendeu? Dupla desonra. 2 vezes mortos, quer dizer, dupla desonra. Como isso é claro agora, hein? É? Como Viu? isso é claro agora, hein? Como é claro isso agora? Como é claro, 2 vezes mortos. Morreu lá em cima e vai morrer aqui embaixo. Mas o morrer que é a representação de quê? Por quê? Porque seguiram a morte lá em cima, morreram lá em cima. E vão morrer aqui embaixo porque vão seguir a morte aqui embaixo também. 2 vezes mortos. Irmão, pode ser comparado também como morreu no corpo celestial e morreu também no corpo carnal. Não pode ser, irmão. Por quê? Porque a gente está falando daquele que está servindo. A gente morreu no corpo celestial. Nós vamos morrer aqui embaixo? Daqueles que conseguiram. Nós vamos ser arrebatados vivos. Não precisava morrer 2 vezes, era para morrer uma vez só, não era? Mas várias vezes que morrem 2 vezes. Não, irmãos. Sardes não é filhos de Alcha lá em cima. Tá. Eles são filhos de Adão, mas eles estavam sendo convidados a serem filhos aqui. O 2 vezes mortos significa 2 vezes seguiram a morte. Porque o texto está falando, se largaram a verdade para seguir o engano. Entendeu? Então lá em cima fizeram a desobediência e vieram aqui sem memória. E novamente vão seguir aqui embaixo. Por isso que fala, vi pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receber uma marca na testa ou na mão direita. Entendi. Presta atenção, irmão. Antes de falar, aprende. Depois vem a dúvida. Mas não fala, prensa. Aqueles que lá em cima seguiram o Emanuel, ele levou para a Babilônia. Jeremias 52, Nabuzardan levou aqueles que tinham passado para o lado do rei da Babilônia, levou exilados, levou eles para Babilônia. Aí eles vêm aqui sem memória. E eles de novo seguem mais uma vez o anti-Mashiach. Entendeu? Eu entendi. É só uma questãozinha, só pequenininha, de perguntar. Perdão. É porque quando a gente perde a condição do reino do céu... Meu irmão, presta atenção. Precisa morrer uma vez só, meu irmão. É necessário ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se você relacionar a palavra morte com morte, morrer, você não vai entender que Satanás é morte. Está falando, seguiu Satanás, morte lá em cima. Seguiu Satanás, morte aqui embaixo. Nós estamos perdemos o contato com o nosso corpo, morremos uma vez. Esses que já morreram lá em cima, não pode morrer de novo. Por quê? Convém ao homem morrer uma só vez. Se morreu lá em cima de forma justa, Iau vai fazer justiça com ele aqui embaixo. Se morreu lá injustamente, entendeu?
Aí, porque seguiu a morte, esse morre 2 vezes. Por isso que está falando o texto, mortos 2 vezes. Porque vai contra a escritura que está dizendo, é necessário morrer o homem uma só vez. Papai Alcha morreu aqui embaixo, não morreu lá em cima. Micael morreu lá em cima, para não morrer aqui embaixo. Mas aqueles que morrem 2 vezes, foi mortos por causa de seguir Satanás, que é a morte. Morreu lá em cima, com consciência do que estava fazendo. Vem aqui, sem consciência do erro lá em cima, e erra de novo. Duplamente morto. Entenderam, irmãos? Assentando-se a si mesmo, são aqueles que não têm a Hã? assentando-se a si Para ser mesmo. conduzido. Eles não têm Para ser conduzido. É porque a irmã fala, porque o mensageiro de Sardes, ele fala que não pode ter liderança. É. E é exatamente a condição da ovelha que se autopastoreia. Para ser pacificado. Entendeu? Ela mesma cuida dela mesma. Fala assim, eu não preciso de ninguém me conduzir. Eu sei o que eu faço. É essa condição que entra. Ovelhas que se apacentam a si mesmas. Correm grande risco. Entendeu? Entendeu, irmão André? Eu quero que você, quando eu estiver explicando, você apaga a ideia. Você joga fora. E vai ouvir para você entender a verdade. Quando nós falamos que morremos lá em cima, você tem que lembrar, você sabe esse versículo que está escrito em Hebreus? Está destinado o homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo? Já viu, né? Ali está falando, aquele que morre, entendeu? Morreu de forma justa, e ao fará justiça para com ele. Não deixará sua alma no Sheol. Por isso é aqueles que têm esperança. Mas especificamente ali, que a irmã citou, são duplamente mortos. Por quê? Porque eles vão ser lançados pela segunda vez no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte e a segunda morte. Todos aqueles que vão ser lançados no lago de fogo estão experimentando o quê? A segunda morte. São duplamente mortos. Entendeu? Porque não é morto de carne que está falando ali. Está falando de existência. Por quê? Porque a partir do momento que, presta atenção, não vai ter mais Sheol. Presta atenção aqui. Não tem mais Sheol e não tem mais seio de Abraão. Aonde que vai ficar as almas? Mesmo. Não. Vai ser lançado tudo no lago de fogo. Aonde vai ficar aquele que não tem corpo? Se a morte está sendo lançada no lago de fogo, o Sheol também, o abismo, aonde vai ser lançadas essas almas? No lago de fogo. Elas têm corpo que vive pelo século dos séculos? Então é morto. Acabou a existência. Entendeu? É igual você falar assim, nem o céu quer e nem a terra quer. Acabou a existência. E é só assim que o gênio da serpente é extinguido para sempre. No caso, é só dessa forma que a carne sendo extinta, para ser extinta o gênio. E também ser extinto o próprio causador de todo o caos, né? Que é lançado primeiramente o falso profeta e o antimachia no lago de fogo. Eles têm corpos celestiais. Então eles não morrem. Eles ficam sendo atormentados pelos séculos dos séculos. O ser humano que não tem corpo, que morre sem esperança, é lançado no lago de fogo, acabou a existência. Já era. Mas aqueles seres celestiais, você já viu? Os irmãos pesquisaram lá os seres abissais, né? Eu vi lá, lançaram os peixes mais horrorosos, né? Com os dentão assim, né? Uns dentão de leão. Viram? Tem dente, parece um dente de bicho feio, né?
Era horrorosos, bichos horrorosos. Você tem condição, irmã? Quem gosta de peixe? Você tem condição de comer um peixe daquele? Não. Só pela feiura você já tem nojo. Só pelo filho. Irmão, olha a feiura daqueles peixes abissais. Vocês viram o dicionário que significa abissal, irmão? Irmã Rejane? Isso. Seres que habitam o abismo. E tudo é uma representação. Quando você tem aqueles seres que habitam as regiões do abismo, abissal, dos mares, que é os lugares mais profundos da Terra, eles são seres tão feios e eles estão representando os seres celestiais que estão lá, no abismo celestial. Você vê que são todos esquisitos. São feios. Com o formato de um peixe, o formato de um trem, de um boi, o formato de uma cobra, o formato de uma lâmpada, uma mistura de bicho. Uma mistureba. E aí os irmãos, quando eu falo assim com os irmãos, isso é para fortalecer sua fé, irmãos. Entendeu? Para você ver ali que tudo é uma representação. Por isso que papai falava assim, o reino de Iau é semelhante a um agricultor que fazendo isso, entendeu? Fazendo uma comparação. Por quê? Porque Iau fez o céu e depois Iau fez a terra. Ou seja, é obra do mesmo autor. Quando ele fez esses seres para habitar as regiões abissais do abismo humano, está representando aqueles que estão habitando no abismo das coisas celestiais. Entenderam? São híbridos? Hã? São híbridos? No caso, os filhos de Alcha são. Mas eu não posso te dizer, irmão, todos os detalhes. Por que eu não posso te dizer todos os detalhes? Ali representa rebeliões. A gente conhece pela Escritura a rebelião de Lúcifer. A gente não sabe se teve outras. Mas todo ser celestial desobediente foi lançado lá. Entenderam? Eu falo assim para vocês. Quando um ser celestial, querubim ou filho de Alcha morre, né? Você vê que o filho de Alcha, se ele morrer sem Alcha, ele vai para onde, irmão Elbert? Hã? O filho de Alcha, eu falo, um ser celestial. Ele vai pro ser de Abraão. Irmão, você morreu sem Alcha, irmãos. Se é o sangue de Alcha que reconciliou os seres do céu, abismo, exatamente, é o abismo, vai para o abismo. E lá no abismo é a representação do antimachia, morreu. Ele é um querubim, um ser celestial. Ele morre, vai lá para o abismo. E ele anda por lugares áridos, no abismo. E aí ele pega outros 7 piores do que ele. E fala, vamos voltar lá para minha casa. Aí o falso profeta, ele revive ele, fazendo imitação com Micael, ressuscitando papai Alcha. Então ele fazendo o papel ali de Micael, ressuscitando o antimachia. Ali não é uma ressurreição, mas o reviver. Por quê? O corpo é o mesmo. Aí vem com ele os seres que se atrelaram a ele. 7 espíritos piores. Quais são os 7 piores? A gente já falou na última reunião. Aqueles filhos de Alcha são 4 homens que são filhos e primogênitos e 3 mulheres. Representação dos filhos de Noé, que eram 10 filhos, 3 de Jó, perdão. 3 mulheres e 7 homens, ok? Então vamos continuar. Aí o que acontece? Eles se unem de novo a ser de natureza diferente, de novo, a um querubim. Uniu a eles, voltou. E eles têm força? Tem. Juntou a força deles com aquele. E eles se tornaram um só. Quando é o antimachia lançado no lago de fogo, aqueles que estão atrelados a ele também vão juntos. Ok? Vão juntos para o lago de fogo. E a semelhança de Micael, quando recebe de volta as vestes, ele recebe os 7 espíritos de Iau.
Quando ele recebe o 7 espíritos de Al, dessa vez é para sempre. E ali ele recebe, e aquilo ali que a gente falou lá atrás, ser confirmado a dupla honra. Confirmado a dupla honra. Porque o ancião, ele tem que ser confirmado no céu. Lembra disso? Aí ele é confirmado. Ele recebe os 7 espíritos de Al. Aí quando ele recebe 7 espíritos de Al, o 7 espíritos une ao espírito dele. E ele se torna o quê? Um com eles. Ah, mas não pode fazer. Pode. Sabe por que pode? Porque não é ser de natureza diferente. Ele saiu de dentro de Al e os 7 espíritos também. Aí quando ele se une aos 7 espíritos, sabe o que acontece? Ele entra naquela condição de se tornar a árvore da vida, a imortalidade, sabe? Que é a condição que papai, veja bem, quando ele fala assim: estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Ele recebe o corpo que é imortal, como também todos aqueles que sobem com ele recebem um corpo imortal. E entra no quê? No temor de Al. Porque aqueles que tinham corpos celestiais foram para o abismo porque foram desobedientes. Então esses que estão subindo, eles sabem o que é ser desobediente. Qual a consequência de ser desobediência? Aí eles andam o quê? No temor a Ial. E no temor a Ial está a motivação deles de fazer tudo conforme Ial quer. Nada de pintar no coração pensamento de rebeldia. Entenderam? Então, esse que se torna um com os 7 espíritos de Ial, que estava em Yalcha, ele tem um poder muito grande, porque ele consegue discernir o coração das pessoas. Quando o irmão Marco Betor falou na reunião de sexta: ô irmã, eu não estou falando que eu estou vendo o seu coração, mas a partir do momento Yalcha, quando ele recebeu os 7 espíritos, ele consegue discernir. Por quê? Era o papai Yalcha quando ele veio. Papai Yalcha, ele conseguia ver as intenções das pessoas, do coração das pessoas, por causa dos 7 espíritos. Entendeu? Ele discernia o coração da pessoa, via as intenções. E é por isso que entra, que ele sonda coração e rins, quer dizer, as intimidades da pessoa. E é por isso que tem o cordeiro com 7 olhos e 7 chifres, que são os 7 espíritos de Al enviados a toda a terra. E é quando ele envia, ele está olhando as intenções do coração. E é por isso que a gente vai abrir Gálatas 5. Vamos lá. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. 2037. Olha só. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito. Olha aqui. Quando ele está falando fruto, ele está falando de árvore. Viu? Viu que ele está usando, Paulo está usando o termo fruto para remeter à árvore. Árvore da vida. Viu? A árvore e seu fruto. Lembra disso? A árvore e seu fruto. E por isso que Shaul está usando aqui fruto. E ele fala, mas o fruto do Espírito é amor,
começa com amor ou caridade. Alegria, viu, irmã Diene? Alegria, sorrisão. Paz, paz, irmão. A paz de Alcha. Longanimidade, sabe o que é longanimidade? Eu traduziria, pode falar, irmão, você levantou a mão. Hã? Demora a irar e também perseverante, né? É uma pessoa também perseverante. Por quê? Porque nessa tradução ele está usando como longanimidade, como perseverante. Vou te mostrar por quê. Vamos seguir aqui que eu vou te mostrar. Porque no finalzinho do versículo 23 ele fala mansidão e autodomínio. Então, o autodomínio também é característica de uma pessoa longânima. Autodomínio. Então, ali quando ele está usando longanimidade, ele está usando de perseverante. Entendeu? Então, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Longanimidade. Olha aqui. Benignidade e bondade. Olha aqui. Viu que são duas coisas diferentes? A pessoa pode fazer uma bondade mancida. Está fazendo uma bondade porque quer receber em troca. Viu? Viu querendo receber em troca. Então ele está sendo bondoso, mas não está sendo benigno. Não, eu sei. Mas viu aqui que a pessoa está servindo a Yahweh porque espera receber algo em troca. É a diferença de benignidade, é um coração benigno. Por quê? Porque ele não aceita injustiça, ele não aceita mais Satanás judiar das pessoas dessa terra, ele não aceita mais Satanás judiar dos nossos irmãos lá em cima, ele não aceita mais injustiça. Esse é uma pessoa benigna, porque o coração é benigno e ela exerce o quê? A bondade também, mas sem esperar nada em troca. Ah, tem muito deputado, tem muita gente que dá cesta básica. Aí você fala, ele está sendo bondoso? Está sendo bondoso, mas ele é benigno? Pode ser que seja, mas pode ser que seja interesseiro aquela cesta básica, porque ele quer ser reeleito. Entenderam? Viu a diferença de benignidade e bondade? E aqui existe de nós os dois. Continuando. Vou pegar aqui, ó. Vou começar de novo, versículo 22. Mas o fruto do Espírito está mostrando que o Espírito é a árvore. Viu? O fruto dele, o fruto da árvore da vida. Por isso está falando assim, o fruto do Espírito. O Espírito é a árvore da vida. E o que ele produz é o fruto. Claríssimo. Claro, agora depois de toda essa ministração, né? Mas o fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz, né? Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha aqui a fidelidade, fiel, mansidão, ser manso, irmãos, manso. Eu era como um cordeiro manso, que é levado ao matadouro, não abriu a boca, não reclamou, não xingou, não esperneou, né? Porque logo em seguida vem o autodomínio. É a condição de irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Aí logo em seguida fala, contra estas coisas não existe lei. Pois os que são de Yahshua Mashiach pregaram no madeiro a carne com suas paixões e desejos. Olha aqui. Pois os que são de Yahshua Mashiach pregaram no madeiro a carne com suas paixões e seus desejos. Viu o desejo da carne? Que tem que ficar subjugado, representando o quê? Prega a tua carne no madeiro e deixa o Espírito reinar sobre a sua vida e conduzir os seus atos. Nesse tempo agora, não tem mais espaço para a carne.
né? Ah, eu estou apaixonada. Ai, irmão, não tem tempo mais para isso, não. Porque paixão é carnal. Por isso que está falando aqui, ó. Pois os que são de Yahshua Mashiach pregaram no madeiro sua carne com suas paixões e desejos, ou concupiscências, né? Entenderam? Sim. Aí, irmãos, aqui, Shaul, é bonito ver o entendimento. Por quê? Porque ele descrevia com segredos. Fazendo um link que o Espírito é a árvore da vida, que se tornou a árvore que dá a vida, e o fruto dele, que brota da árvore da vida, são esses. Entenderam? Então, quando hoje você está tendo o entendimento dos segredos, isso aqui hoje eu falei dos segredos e falei também da doutrina. Falei das duas coisas, dos segredos e da doutrina. E quando a gente vê no versículo 19 sobre as obras da carne, você claramente se observa se a carne está dominando sobre a sua vida, porque diz, as obras da carne são manifestas: fornicação, sexo fora do casamento, impureza, pensamento ou visão obscena das coisas, a obscenidade. Aí ele continua, impurezas, libertinagem, quer dizer, é os rapazinhos hoje dessa terra que fica pegando, levando as moças no lábio, levando elas para a cama e não querendo absolutamente nada com elas, não quer nada, simplesmente quer profanar elas. Isso aqui chama libertinagem. Aí entra idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, fazer panelinha, rixa, ciúme, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias. Orgia é igual se fazia em Roma. Um homem e 2 mulheres, 6 mulheres e 3 homens juntos, uma mulher com um cachorro, um animal, um cavalo com a mulher, entenderam? Isso são as orgias, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Yahweh. Aquilo que eu falei com os irmãos, aquele que ainda está praticando essas coisas e vivendo na carne, não sobe na ascensão. Não sobe na ascensão. Por quê? Porque está escrito, não vai herdar o reino de Yahweh. É fato. É fato. Pode conhecer os segredos, mas ainda está vivendo na carnalidade. E aqui fala, mas o fruto do Espírito, ele é manifesto. E ele fala, eles que são de Yahshua Mashiach, porque aqui fala que Yahshua Mashiach é dono deles, ó. Versículo 24. Versículo 24. Pois os que são de Yahshua Mashiach. Aí eu falo assim com vocês, quem que você acha, irmã Cida, que são os de Yahshua Mashiach? Aqui fala assim, os que são de Yahshua Mashiach. Quem são esses que são? Eu não perguntei a condição que é irrepreensível, mas quem são esses que são? Que são os filhos. É isso que eu queria saber. A palavra aqui, quem são os de Yahshua Mashiach? São seus filhos. Os seus filhos, os filhos de Yahshua Mashiach são seus filhos. Quem são os de Yahshua Mashiach? São seus filhos. Os que são de Yahshua Mashiach são seus filhos. Estes fizeram o quê? Pregaram sua carne no madeiro, para não serem mais conduzidos pela carne, porque a carne está pregada. Se a carne está pregada, está presa lá no madeiro. Viu?
vive, sim, mas vive para Yahshua. Vive para o reino celestial, sabendo que depois de toda essa mensagem, irmãos, que nós somos peregrinos, nós somos exilados nessa terra, nossa pátria não é aqui. Toda essa mensagem ainda ficar achando que aqui é maravilhoso. Quando você tem filho e vê um filho internado, aí você vê que não é nada maravilhoso essa terra. Nós queremos ir embora, receber um corpo, o quê? Glorificado, que vive, não adoece, mas no entanto, ele tem gozo. Viu aqui o gozo? Viu, irmã? Quando nós estivermos só nesse corpo, enquadra essa condição de que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é a condição nossa lá em cima. Viver em harmonia, em prazer. Ô irmão, estou fazendo uma festa hoje lá na minha casa, todos estão convidados. Não era assim que os irmãos de quem? Filhos de Jó. Os filhos de Jó. Uns irmãos chamavam, hoje é a festa na minha casa. Aí eles se alegravam, depois amanhã vai ser na minha. Né? Gratidão, papai, né, irmão? Por quê? Porque entra nessa condição de amor, de alegria, de paz, de benignidade, de bondade, fidelidade, mansidão, do domínio. Fala assim, olha, os meus filhos, quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, e ali está deitado, quer dizer, descansando, com sua família. O que é o descansar agora? É a hora de comemorar, irmãos. Comemorar. Por quê? Porque na terra nós não comemoramos aqui, irmãos, porque estamos tristes. O irmão confunde da gente falar assim, nós estamos dando felicitações para o irmão, nós estamos abençoando o irmão no aniversário. Aí fala assim, vocês não podem comemorar aniversário. Irmão, cadê o bolo? Cadê a festa que nós estamos fazendo aqui nesse grupo? Não, irmãos, nós estamos abençoando, falando assim, Yahweh te abençoe, no nome de Yahshua Mashiach, nesse ciclo que você completou, e abençoe o novo ciclo que está iniciando. Nós profetizamos vida, porque somos árvores da vida, irmãos. Entenderam? Gratidão. Vamos ler o 26, Versículo 26? 25. Aqui, ó. Vamos lá. 25. Aqui, ó, versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, pautemos também nossa conduta. Não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Ok, isso aí. Isso mesmo, meu irmão. Exatamente. Irmão, gratidão, né? Agora, papai, quando ele falou sobre comparação do reino, né, com as coisas dessa terra, ele disse assim, em Lucas 13, versículo 20. Pode ler. Disse ainda, aqui compararei o reino de Yahweh, é semelhante não, perdão, irmãos, versículo 18. Dizer, portanto, aqui é semelhante o reino de Yahweh, e aqui hei de compará-lo, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e lançou em sua horta. Ele cresce, o grão, ele cresce, torna-se árvore, e as árvores do céu se abrigam em seus ramos. E as aves do céu se abrigam em seus ramos. Se abrigam em seus ramos. Torna-se árvore. Árvore, viu? Tornou-se árvore. Papai está fazendo um link lá atrás, né, irmãos? Com a criação, a árvore da vida. Ele se tornou. Por quê? Porque ele não era a árvore da vida, ele era o fruto da árvore. E dentro do fruto tem o quê? Semente. E a semente gerou uma árvore, fazendo um link aqui, a semente de mostarda, né? Que cresceu, virou uma árvore e cuidou de todos os bichinhos, né?
bichinho, Gratidão, papai. né? Bichinho de Jacó, né? Em outra tradução, povozinho de Jacó, né? Em outra, bichinho de Jacó, né? Cuidou deles e colocou eles dali no lugar, o que? Protegido, né, irmãos? Protegido. Eu falei com os irmãos a respeito daquele que cuidava ali do templo, né? Não dentro do templo, mas do lado de fora. Ele era o guardião. E nós vemos ali Satanás na condição de ser um guardião. Por isso que na tradução em Ezequiel 28 fala assim: tu eras um querubim da guarda. Era um querubim da guarda, quer dizer, ele guardava, ele era guardião. A palavra guardião vem de guarda. Guardião é aquele que guarda. O que é um guardião? É aquele que guarda, entendeu? Ele guardava, e ali mostra que ele ficou guardando ali o jardim para o homem não voltar. Só que aí a gente entra lá, irmãos, e a gente vai agora jogar esse guardião por terra. Porque o homem está voltando para lá, e ele não cuidou bem. Então vai ser lançado por terra. Aquele que estava aguardando para o homem não retornar, porque nós viemos para cá. Colocou o quê? Colocou ele lá para o homem não voltar. Agora vai voltar. E como ele não guardou bem, nós vamos lançar esse guardião por terra, no nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja feita a vontade do papai Yahushua. Grato a Yahushua, grato a Yahu. Grato a Yahushua, grato a Yahu. Grato a Yahushua, grato a Yahu. Assim seja feita a vontade do papai Yahushua. Yahu te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahushua. Yahu faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahushua. Yahu levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahushua. Grato a Yahushua, grato a Yahu. Grato a Yahushua, grato a Yahu. Grato a Yahushua, grato a Yahu. Assim seja feita a vontade do papai Yahushua. Assim seja, meus irmãos.